falando em Camila, a nossa repórter Camila Xavier volta aqui para o estúdio para falar tudo sobre o que aconteceu no Congresso nos últimos dias e qual a expectativa para a próxima semana. Tem muito tema, né, Camila? Conta pra gente. Com certeza, Rafa. Começando por ontem, né? O que aconteceu ontem, que era bastante esperado lá na CPMI do INSS, que foi o depoimento do ex-ministro da Previdência de Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni. Ele foi à CPMI para esclarecer fatos sobre o seu comando, né, do Ministério nesse período. A CPMI que vem chamando os ministros desde o governo Dilma, então eles chamaram diversos ministros para esclarecer esses pontos, esses assuntos, tratar sobre a condução deles à frente da pasta. E um dos destaques foi o fato de o ex-ministro Onyx Lorenzoni assumir que recebeu uma doação de campanha do empresário Felipe Macedo Gomes, uma doação de R$60 mil, quando o Onyx se candidatou ao governo do Rio Grande do Sul, isso na última eleição. E por que isso é importante, né? Gomes, ele é um empresário, ex-presidente da Amar Clube de Benefícios, uma das entidades investigadas por desviar recursos do INSS, por participar desse esquema, né, de descontos ilegais indevidos de aposentados e pensionistas. Então, como o Onyx ficou à frente da pasta da Previdência Social durante o governo de Jair Bolsonaro, os parlamentares têm bastante interesse nessa possível relação dele com o Gomes e talvez se isso teria alguma relevância ou alguma relação ou não com esse esquema de descontos indevidos. E agora falando um pouco do que acontece, né, para frente em relação à CPMI, ontem eles também aprovaram outros requerimentos, não foi só o depoimento que aconteceu, e um desses requerimentos foi para realizar uma acareação entre o advogado Eli Cohen e o careca do INSS. E a acareação, explicando aqui para quem nos assiste, para relembrar, é esse procedimento, né, em que você coloca duas pessoas, dois depoentes ou duas testemunhas frente a frente para que elas possam dar as suas versões e ali você contrapõe os fatos. Isso porque tem contradições no depoimento de cada um, né? Depois também o próprio Eli Cohen, os parlamentares têm uma linha de investigação de que Eli Cohen poderia ter tentado se beneficiar de alguma maneira, por isso que passou a investigar esse esquema e denunciou também o esquema de descontos indevidos que foi revelado pelo Metrópolis. Mas, então, um dos próximos passos que a gente pode ver aí na CPMI, nas próximas semanas, é justamente essa acareação entre essas duas partes, além da continuação dos demais depoimentos que a CPMI vem fazendo, né, vem coletando. E nessa semana também a gente teve um assunto muito importante, Rafa, lá na Câmara dos Deputados, que tem a ver com a questão do aborto, sobretudo voltado para crianças e adolescentes. Isso porque a Câmara aprovou na quarta-feira, por 317 votos a 111, um projeto que suspende os efeitos de uma resolução que regulamenta o direito ao aborto legal. Isso foi aprovado em regime de urgência, então, naquela maneira, né, um procedimento em que os parlamentares não precisam discutir por tanto tempo os projetos, o projeto vai ali para o plenário, acaba já sendo votado de maneira mais rápida, isso para permitir uma votação justamente mais rápida, que o projeto avance de maneira mais célere. E então esse projeto que eles aprovaram suspende os efeitos dessa resolução, que um dos pontos que essa resolução fala é que não é preciso ter a presença dos pais ou responsáveis no momento do aborto realizado em crianças e adolescentes, né? Crianças e adolescentes que foram vítimas que tenham sido vítimas de violência sexual e que por isso tenham ficado grávidas. Então, essa resolução, esse projeto de lei deseja suspender os efeitos dessa resolução e isso causou bastante discussão, inclusive nas redes sociais, bastante insatisfação, inclusive por pessoas que são contra isso, falam que isso pode dificultar o acesso a essas pessoas, né, crianças e adolescentes, a esse procedimento, que é um procedimento legal. E do outro lado, os defensores, esses 317 deputados que votaram a favor,
parte deles fala que esse projeto coloca em risco os direitos das crianças, que na verdade que a resolução coloca em risco os direitos das crianças e adolescentes, isso porque seria preciso ter a presença de pais na hora de realizar esse procedimento. Então, é um tema sempre muito polêmico, né, Cami? Sempre levanta esses debates aí, independente de esquerda ou direita, né? Exatamente. E agora a gente vem vendo que vem causando bastante discussão nas redes sociais e agora o projeto segue lá para o Senado Federal para apreciação, mas por enquanto ainda não tem data nem previsão de quando ele vai ser apreciado. E aí, Rafa, passando para outros temas também, porque a gente tem muitos temas pendentes de serem discutidos nas duas casas, tanto Câmara quanto Senado, começando pela Câmara, que vem nesses últimos dias discutindo temas relacionados à segurança pública, relacionados às facções criminosas. E aí a gente tem alguns projetos correndo lá que estão mais avançados, né? Um deles é o projeto que pretende equiparar as facções criminosas, então igualar, dar um tratamento parecido às facções criminosas e às organizações terroristas. Esse projeto ele teve o regime de urgência aprovado, então ele pode ser votado de maneira mais rápida. Estava para ser discutido lá na CCJ, teve a discussão adiada por conta de alguns motivos, né? Tem uma certa pressão, o governo não quer que esse projeto seja votado, o governo é contra esse projeto. E aí, por conta de votação lá no plenário e o choque de horário dessa votação na CCJ, acabou sendo adiado. Mas fato é que hoje o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, prometeu dar uma resposta definitiva sobre o andamento desse projeto e também do projeto que é de autoria do governo federal, o projeto que pretende endurecer as penas contra facções criminosas. Então, existe uma defesa lá dentro da Câmara dos Deputados de que os dois projetos andem de forma conjunta, então um projeto seja pensado ao outro, então eles possam tramitar e ser votados de maneira conjunta, o que o governo é contra. Então, o Hugo Motta vai decidir hoje, vai falar sobre o andamento, porque a ideia dele é dar andamento, que esses projetos sejam votados em plenário na semana que vem. Então, na Câmara, pelo menos esse é o principal destaque que a gente deve ver sendo votado. E lá no Senado também tem votações, assim, discussões, na verdade, importantes, porque são as sabatinas de indicações que estavam pendentes há algum tempo. Vai ter a sabatina de 2 ministros do Superior Tribunal Militar, do STM, também de 3 integrantes para o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que é quem regula diversos temas relacionados ao nosso judiciário, e também para outros 3 indicados ao Conselho Nacional do Ministério Público. E, além disso, também tem sabatina do PGR, o Procurador-Geral da República, na CCJ. O presidente Lula decidiu reconduzir, então indicar mais uma vez Paulo Gonet para ficar à frente da PGR. E a gente também deve ver essa sabatina dele acontecendo. Essas sabatinas que eu falei dos ministros estão marcadas para quarta-feira, foi a data que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fixou. E a gente vai ver na semana que vem, então, essas discussões acontecendo. E só para lembrar, para fechar, Rafa, a semana, na sexta-feira, tem previsão também de começar o julgamento, também em plenário virtual, da aceitação ou não da denúncia contra Eduardo Bolsonaro no processo que a gente falou mais cedo, que é sobre a possível interferência dele nesse processo da trama golpista. Eduardo Bolsonaro, que está desde março lá nos Estados Unidos, fazendo lobby pelo seu pai, né, tentando intervir nesse processo, fazer com que o judiciário brasileiro recue desse processo, e agora ele está sendo julgado agora na sexta-feira que vem. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se aceita ou não a denúncia, porque aí é dado início, de fato, ao processo em si. Ele se tornaria réu e não mais investigado, não mais denunciado. Ou seja, Cami, muitas coisas vão acontecer aí nos próximos dias. Vai ter muito trabalho para Camila Xavier, Marília Ribeiro, que também vai estar de volta com a gente aqui na próxima semana. Camila, muito obrigada pelo resumão e deixar todo mundo muito bem informado.